Minutos, Manhã Bandeirantes agora abre espaço para as informações da nossa região. Conosco no estúdio aqui no Jardim São Gabriel, o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, a quem já agradecemos pela paciência, pelas perguntas, para agradecer também antecipadamente pela disposição de vir aqui tirar uma série de dúvidas, presidente, em relação às obras que acontecem na cidade, mudanças de trânsito. Uma delas que vem gerando uma série de dúvidas, e acho que é importante o esclarecimento, é em relação ao BRT no corredor da Avenida John Boy Dunlop. Nesta semana começa uma mudança por conta de novas linhas que vão ser implementadas a partir de sexta-feira. Nós acompanhamos a presença de agentes da INDEC trazendo informação para os passageiros, colocando ali folhetos, faixas, mas ainda assim com muitos passageiros, muitos usuários do transporte público, afirmando que as mudanças não atendem à principal demanda que eles querem. Ou porque o BRT não tem linhas o dia todo, ou porque não faz a linha de bairro para bairro. Na opinião do senhor, falta ainda o BRT entrar 100% em funcionamento para que a população entenda a importância desse corredor exclusivo? Ou falta um pouco de informação para que as pessoas entendam o que é o BRT e comecem a utilizá-lo? Muito bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade da gente poder prestar contas, falar um pouquinho dessa questão e de outras que vão ser debatidas aqui. O que eu acho que é importante destacar, o prefeito Dário, desde o início do seu governo, nos cobrou a implantação do BRT. E o corredor Campo Grande, vocês sabem disso, está praticamente pronto, né? Nós só temos duas obras ali, que é a Ponte da Bandeirantes e a Transamazônica, o viaduto que está quase pronto ali também, que vai ser superior. E é importante dizer que o BRT ele foi construído para ser alimentado. Então, todos os corredores exclusivos que são construídos no Brasil e no mundo, eles são alimentados do bairro para os corredores. Então, a pessoa pegaria um veículo do bairro e vai até o corredor, nas estações ou nos terminais, e dali ele se desloca para a região central e chega no seu destino final ou pega outro ônibus para ir para outra região. Nós procuramos, o prefeito nos pediu para a equipe técnica da INDEC, desde o início dessa ampliação da operação do BRT, porque hoje ele já funciona com a linha BRT 20, que é uma linha que já tem 10 veículos com intervalo de 10 minutos de ônibus para ônibus. O prefeito nos pediu para que fosse uma transição tranquila. O que quer dizer a transição tranquila, para ficar claro aqui para todos que estão nos ouvindo aí, e é isso que a gente tem tentado passar para a população. As linhas antigas permanecem à disposição da sociedade. Então, ele quer continuar usando a linha bairro. Temos algumas linhas, que foram aí para a faixa da direita, vocês anunciaram aqui, inclusive. Uhum. Tem algumas linhas que saem do bairro e fazem o destino até o Rótula. Então, ele sai do bairro, a pessoa pega um veículo apenas, sai lá da sua casa, pega ali num ponto de ônibus, vai até o corredor do Campo Grande, agora do lado direito, e continua utilizando essa faixa da direita e continua usando um ônibus e faz o rótulo. Então, nós preferimos ali fazer uma transição tranquila, ou seja, essa pessoa que quer continuar usando esses ônibus, ela vai ter essa opção. O trajeto vai aumentar? Vai, porque o ônibus foi para o lado direito da pista da John Boy. O que acontece a partir de sexta-feira, e esse prazo foi necessário aí de 4, 5 dias para a transição ocorrer, para as pessoas entenderem que se ela quiser continuar usando as linhas antigas, ela precisa ir para o lado direito da pista, então tem esse prazo de acomodação. O que é importante dizer? O BRT, vou voltar no assunto, foi construído para ser alimentado. Para ser uma transição tranquila, vou repetir, eu estou falando muito isso porque assim, as pessoas têm a opção de continuar usando o antigo. Aumenta a operação agora sexta-feira, É uma operação que vai aumentar de forma significativa, porque serão mais 3 linhas, mais uma linha saindo do terminal Campo Grande, que é a BRT 21, hoje nós já temos a BRT 20,
E teremos 2 novas linhas saindo do terminal satélite Íris, BRT-25, BRT-26. As linhas BRT-26 e BRT-21 serão semi-expressas. O que quer dizer isso? Uma sai do terminal Campo Grande, a outra sai do terminal satélite Íris, e ela vai parar apenas em algumas estações e vai chegar até o terminal Mercado, né, no seu destino, e vai voltar, e vai e volta, semi-expressa. Isso vai diminuir muito o tempo, muito, de quem quiser. Por exemplo, a pessoa usa... vou dar um exemplo aqui. A pessoa pega o ônibus hoje 229. Ela desce, ela tem a opção de continuar o seu destino até o rótulo ou descer no terminal satélite Íris e pegar o BRT. O semi-expresso ou o normal. Eu ia dizer para vocês uma novidade importante. Vou dizer para vocês. A BRT-20 e a BRT-25, 25 nova a partir de sexta-feira, e a 20 vão passar a fazer o rótula. Essa é uma grande novidade, porque as linhas iriam apenas até o terminal Mercado. Agora essas linhas novas do BRT, uma nova e a atual, vão começar a fazer o rótula. Ou seja, a pessoa provavelmente ia pegar 3 ônibus, não vai pegar mais. Ela pode descer nos terminais, pegar esse BRT 20 ou 25 e ele vai fazer o rótulo agora. Então o BRT foi uma mudança, isso não estava no cronograma do BRT e agora ele passa a fazer o rótulo. Então nós achamos inclusive que a transição tem havido ali de segunda para terça e de terça para hoje um aumento da demanda já da linha BRT 20. Então as pessoas já estão começando a migrar para o BRT. Agora, nós poderíamos, Heitor, ter desativado essas linhas antigas e simplesmente criar a alimentadora e as pessoas obrigatoriamente teriam que ir até o terminal e do terminal ir para o seu destino na região central. Nós preferimos fazer uma transição tranquila, incomoda com certeza, toda mudança gera um incômodo, isso é natural, só que todo mundo, e vocês sabem disso, desde o começo, né, do governo Dário, vem cobrando a implantação do BRT, vem cobrando que isso funcione. E uma outra novidade hoje o BRT funciona, BRT 20 funciona de segunda a sexta. As linhas agora, BRT 20 e 25, que são as linhas rótula, vão funcionar 7 dias por semana, das 5 da manhã à meia-noite. Então vão funcionar todos os dias até a meia-noite, 1 da manhã. E a semi-expressa, como eu disse, apenas nos horários de pico, de segunda a sexta. Houve impacto nesses primeiros dias no trânsito da John Boy? Com certeza houve, né? Porque nós temos os ônibus andando na faixa da direita, né? Nós temos ali algumas reclamações já sobre essa questão do trânsito. Agora, é um processo natural. Como eu disse para vocês, a mudança ela gera um impacto, né? É difícil, mas a gente precisa enfrentar, porque o BRT precisa funcionar. E o BRT vai dar agilidade, eficiência, conforto, na sua amplitude, no funcionamento integral dela, ela vai dar tudo isso que eu falei. Hoje já está muito melhor, se você ouvir as pessoas que utilizam o BRT 20 e o BRT 10 lá no corredor Ouro Verde, você vai ver que já há uma melhora. Por quê? Porque o ônibus vem na faixa exclusiva. Agora, essa questão do trânsito que os ônibus vieram para a faixa da direita, nós entendemos que isso ia acontecer a partir da semana que vem, essa migração das pessoas para o BRT, e isso aconteceu antes, já está acontecendo de segunda para terça, como eu disse, ontem nós anunciamos 2 novos veículos na BRT 20, já pelo impacto, né, do aumento de passageiros já. Então, conforme o aumento vai acontecendo nas linhas do BRT do corredor, nós vamos reduzindo as frotas, né, nessas linhas antigas e futuramente, se tudo caminhar da forma que nós esperamos, essas linhas serão alimentadas e pode ter certeza que essa pessoa que pega um ônibus hoje, apenas um, e chega no centro em 1h30, ela pode ser que pegue 2 e chegue em 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, né? A redução é significativa.
Tiago Prudente, Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, presidente. Obrigado pela presença. Eu vou projetar o futuro, porque quando o BRT foi vendido para a cidade de Campinas, se dizia que ele ia funcionar como um metrô. Era essa a explicação. E se a gente pegar como o sistema de transporte público da capital paulista funciona exatamente dessa forma, os ônibus de bairros alimentam os troncos, né? Sejam eles de ônibus ou até mesmo as linhas de metrô da cidade para levar em grande quantidade mais rápido as pessoas até o seu ponto de destino. Hoje o BRT está sendo implantado, mas a gente sabe que a licitação do transporte público é que realmente vai implantar o BRT. Primeiro, eu queria saber, com a licitação, se a prefeitura conseguir fazer essa licitação dar certo, como é que vai funcionar o BRT? Qual vai ser o modelo real do BRT? A gente vai ter semi-expresso, vai ter ônibus expressos que saem dos terminais e só vão parar no centro? Como é que vai ser esse funcionamento? E uma outra dúvida, como é que está funcionando hoje? As empresas que têm esses contratos, não sei nem se dá para chamar esses contratos de emergenciais, porque eles já estão aí há tanto tempo, são elas que estão administrando os ônibus do BRT? E vou emendar já outra pergunta. Como é que tem sido o monitoramento da INDEC dessas empresas? Porque as reclamações são constantes de ônibus velhos, sucateados. Eu, por exemplo, moro em Campinas, numa região onde os ônibus são os piores possíveis, que é a região do Recanto dos Dourados. Eu queria saber como é que tem sido isso, porque quem está sofrendo é a população enquanto essa licitação não sai. Olha, Tiago, eu agradeço a sua pergunta. Acho que é importante dizer que essa questão do BRT funcionar como metrô já vem funcionando, né? Se você andar hoje nas linhas do BRT, o embarque é em nível, né? O ônibus para ali nas estações, a porta abre automaticamente e as pessoas já embarcam em nível como se fosse um metrô. E isso, com certeza, já agiliza muito a operação, a eficiência da operação, porque as pessoas não precisam passar ali o seu validador, ali o cartão no validador, aí gira a catraca. Então, tudo isso faz com que haja uma redução muito significativa na operação do transporte público. Sobre quem está ali administrando ou operando, sim, são os atuais operadores, né? Independente se é BRT, se é VLT, o que seja, nós temos um contrato, né? Não é emergencial, né? Eu acho que é importante destacar isso. O contrato da concessão foi feito em 2005, de 15 anos, sendo prorrogáveis por mais 5. Então está dentro do limite de prorrogação, né? Foi prorrogado em 2021 por mais 5 anos, com cláusula resolutiva, né? Então, saindo a licitação, imediatamente esse contrato é revogado. Então, acho que é importante destacar isso. E sobre Mas essa licitação atual foi questionada pelo tribunal, né? Olha, Tiago, realmente a licitação foi questionada pelo tribunal, sim, né? Mas nós estamos aí com um processo de licitação bem avançado, eu faço questão de frisar isso. Nós fizemos um trabalho totalmente transparente na última tentativa de uma licitação em 2018. Houveram 90 apontamentos por parte do Ministério Público. Nessa tentativa última, nenhum apontamento por parte do Ministério Público com relação à licitação, totalmente transparente, sem direcionamento algum. Então, assim, nós estamos trabalhando para que a licitação dê certo, não vamos parar, o prefeito não vai desistir enquanto isso não der certo. Independentemente disso, Tiago, os corredores do BRT precisam sim funcionar. Claro que a tecnologia com a nova licitação, com ônibus mais novos, vai melhorar muito. Nós precisamos melhorar, com certeza, todos os dias nós temos os desafios para melhorar, mas nós não podemos fugir da nossa obrigação, que é operar o BRT. Então nós vamos ter semáforo inteligente no futuro, que vai melhorar cada vez mais a operação, a eficiência. Então é uma série de ações que nós temos feito para que isso dê certo. Agora,
Você mencionou aí, por exemplo, a região lá do Recanto dos Dourados. Nós temos em Campinas, eu não sei se todo mundo sabe, nós somos o dobro do tamanho de Curitiba e atendemos o dobro. E atendemos 96% do município com transporte público, onde, por exemplo, tem estrada de terra, né? Então isso dificulta a operação, né? Ninguém muitas vezes lembra disso. Nós passamos os ônibus em muitos locais que não tem infraestrutura. Então o ônibus quebra, né? Não, pode passar qualquer carro lá que vai quebrar. Então isso atrapalha muito a operação, né? Os ônibus realmente aí nós precisamos ter uma renovação da frota, e com a licitação nova isso vai trazer um ganho muito importante para a sociedade. Agora, os corredores precisam ser implementados, a operação precisa ser ampliada, e é isso que vai acontecer, né? Nós poderíamos simplesmente, Thiago, ficar falando aqui, o BRT vai funcionar? Não, vamos esperar a licitação. Vamos esperar a licitação. Nós não vamos esperar a licitação, nós precisamos colocar para funcionar, e estamos fazendo isso. E nós vamos aprendendo também, né? É uma coisa nova, a operação do BRT é uma operação diferente, porque, como eu disse, as portas abrem automaticamente, a operação é em nível, o motorista tem que ser treinado, ele tem que parar próximo da estação para não ter uma distância para prejudicar. O metrô, ele para ali, ele não é automático, né? Ele não precisa ter um ser humano ali que fala, vou parar mais para a esquerda, para a direita. O ônibus, sim, é um ser humano, né? Então há toda uma questão de treinamento. Então todo esse tempo que nós levamos para lançar esse aumento da operação foi necessário para que a gente possa fazer uma operação ali com excelência, levando qualidade para o usuário. E esse é o desafio. Como você disse no início da sua fala, em São Paulo já acontece isso. Então o futuro da licitação, uma das suas perguntas, é realmente isso, é a alimentação, e as pessoas vão chegar com mais qualidade e conforto no seu destino. Gustavo Gimenez conosco também aqui no Manhã Bandeirantes. Sua pergunta ao presidente da INDEC, Gustavo, bom dia. Vinícius Riveretti, muito bom dia ao senhor, bom dia a todos que nos acompanham. É um ponto importante, né? Muitas pessoas com as quais eu conversei, inclusive essa semana, e ouvi depoimentos de pessoas falando sobre o BRT, é o medo de que o BRT seja muito próximo as linhas que nós temos. E eu não digo isso no quesito funcionamento, mas eu digo isso na qualidade, na questão de quebrar, na questão de não cumprir horário, esses pontos. O medo da população parece muito ser: o BRT vai ser mais uma linha como as outras aqui de Campinas, apesar de eles saberem a diferença no funcionamento. E aí eu já emendo outras perguntas, aliadas a que o Thiago trouxe, porque outras pessoas já relataram pra gente. Na 173, diversos problemas, linha 173, os ônibus são velhos, são ruins, os ônibus do Padre Anchieta generalizaram aqui, mas destacando o 263, enfim, problemas que acontecem na cidade, não só em algumas áreas mais complicadas, mas enfim, qual que é a luta para acabar com esses problemas e até convencer a população que a gente vai fazer uma melhoria nesse transporte? Olha, Gustavo, desde o início da gestão, desculpa ser repetitivo, mas nós estamos focando no transporte público, né? Nós nunca tivemos tanta fiscalização nos ônibus, né? Tantas autuações, inclusive, né? Porque nós estamos fiscalizando garagem de madrugada. Agora, existe um problema que muitos ônibus são antigos, são mais antigos. E isso só vai ser renovado de forma integral com a nova licitação. Isso se você for em qualquer cidade do país que existe uma licitação antiga, né, esse é o grande problema. Nós estamos e acreditamos e temos esperança que isso está próximo do fim, da gente ter realmente aí uma licitação que dê certo, né? Nós estamos aí numa consulta pública aberta, aí um prazo que foi estendido mais mais de 15 dias. Agora, existem sim, eu não estou aqui, eu não posso ser eu sou uma pessoa totalmente transparente. Nós temos sim problemas, nós temos ônibus mais antigos. Agora, a operação precisa funcionar, né? Nós estamos ali, por exemplo, você falou da qualidade, no Terminal Mercado nós anunciamos agora uma reforma
né, depois de 52 anos. Né? Eu gostaria de chegar na INDEC e já está reformado o Terminal Mercado. Então, nós botamos o dedo na ferida e vamos reformar, cobrir as plataformas do Terminal Mercado, coisa que não é feita há 52 anos. Fechamos o Terminal Central, né, para trazer dignidade e segurança ao usuário do transporte público depois de 36 anos. Então, essa questão da dúvida das pessoas, né, realmente, o BRT, ele vai ser como uma outra linha? Não vai ser como uma outra linha. Né? Quem olha a região do Campo Grande, a região do Ouro Verde, há 10 anos atrás, né, vocês sabem o caos que era ali. Imagina aquilo com o tanto de loteamento que tem saído naquelas regiões sem aquele corredor exclusivo. Né? Então hoje nós temos o corredor exclusivo, coisa que muitas cidades não têm. Agora, na sua amplitude, como eu disse, com a tecnologia, né, com a quantidade de veículos que está sendo prevista ali, é um ônibus no futuro a cada 2, 3 minutos. As pessoas falam, mas não tem ar-condicionado da estação. Você não vai nem ficar na estação, porque o BRT vai funcionar. Nós vamos trabalhar para isso, já está funcionando. Né? Nós vamos ter ônibus a cada 5 minutos a partir de sexta-feira, no horário de pico. Então, é importante que a gente entenda isso. A cada 5 minutos, hoje não existe nenhuma linha que tem ônibus a cada 5 minutos em Campinas, no intervalo de 5 minutos. E nós vamos ter isso nas duas principais, no Ouro Verde no futuro, mas nas principais regiões da cidade onde tem o maior público, né, que utiliza o transporte público. Então as pessoas vão precisar nesse momento, nós sabemos que é difícil, como eu disse, mas nós procuramos fazer as faixas informativas, né, deixar os agentes lá, estão lá todos esses dias, nós vamos deixar no dia da operação, enfim, todos esses dias depois nas estações, terminais, para tirar dúvidas, para auxiliar. Agora, é uma transição, como eu disse, a transição vai gerar um impacto e muitas pessoas às vezes vão até falar. Eu fui, por exemplo, em uma das reuniões lá no Florença, uma pessoa falou, não, eu quero continuar usando um ônibus só. Ele vai ter opção. Só que o trajeto dele vai ser maior, mas ele vai ter opção. Agora, no futuro, com a licitação, com tudo, pode ser que isso mude. Né? Eu ia perguntar exatamente isso. Essa ideia de mudança, né, a gente entendeu que a gente está numa fase de mudança gradual, segura e calma, né, tranquila, como o prefeito pediu, o senhor ressaltou, mas essa mudança de fato, é só mesmo quando sair essa licitação, aí vai se descobrir como que vai acontecer, né? Eu digo isso porque muita gente deve falar assim, mas e a minha linha 210 vai acabar? Isso só daqui para frente vai ser possível esclarecer, é isso, né? Gustavo, é isso. Agora, é importante saber o seguinte, nós vamos acompanhar a operação, né? Já estamos acompanhando, tanto que ontem aumentamos 2 veículos na BRT-20. Agora, vamos imaginar aqui, vamos dar um dado aqui. Vamos imaginar que nós temos lá na linha 229 e nas demais que foram para o lado direito. Vamos dar um exemplo dessas linhas, tá? Vamos imaginar que nas pesquisas que nós vamos fazer a partir de sexta-feira, as pessoas comecem... Vamos imaginar, tem 10 mil pessoas usando. Vamos imaginar que 8 mil começa a descer nos terminais. Nós vamos começar a reduzir a frota das antigas. Então, você imagina, vou dar um exemplo para você aqui que acho que é importante. Essa pesquisa vai mostrar isso, aí a gente vai ver o que vai ser tomado de decisão, mas parece-me que há uma migração, né? De 10 mil, 8 mil estão usando, então parece-me que as pessoas estão gostando, estão migrando, estão vendo que é melhor, enfim, mesmo tendo que descer do ônibus, não pagar outra tarifa, parece que está sendo melhor. Agora, isso tudo vai ser avaliado nessas pesquisas que eu estou dizendo para você. E um detalhe importante, imagina uma linha que sai de um bairro e anda 60 quilômetros. Ele vai, passa no corredor, vem para o lado direito, para, semáforo, para, e vai, trânsito, e vai, faz o rótulo. A operação desse ônibus é muito difícil de controlar. Se ele quebra, um carro mais antigo, é difícil. Imagina esse ônibus só fazendo 6 km. Vai e volta. Então, mesmo um ônibus antigo, a facilidade de controle da operação, de se trocar um veículo, colocar outro no local imediatamente, é muito mais fácil. Então, assim, o BRT vai sim melhorar, vai ser ágil, ele realmente já
está mostrando isso tanto na linha BRT-10 do Ouro Verde quanto na linha BRT-20 do Campo Grande. Agora, é aquela coisa da transição. Tem gente que gosta de ir no mesmo lugar há tantos anos. Tem gente que começa a mudar, vê que é melhor, que pode ser que, mesmo que tenha que trocar de ônibus, é mais confortável, eu vou sentado, ou não, eu não vou tão apertado. Então, é um processo natural. Agora são 10h51. O ouvinte participa conosco também da Rádio Bandeirantes. A gente vai trazer daqui a pouco também a opinião do ouvinte, perguntas para o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, que está aqui conosco no estúdio, no Jardim São Gabriel. Mas antes eu queria questionar o senhor, presidente. Essa semana foi anunciada uma obra de mobilidade nos terminais em Campinas. Ampliação para acessibilidade, para facilitar o uso do transporte público para quem tenha algum tipo de deficiência. Gostaria que o senhor falasse sobre essas obras e também sobre a manutenção nos terminais, que é outro ponto que a população reclama em função de sujeira, de pichação, muitas vezes de catracas quebradas. Como é que a INDEC vê tudo isso e se esses pontos todos estão englobados nessa expectativa de obras a partir de agora? Olha, Heitor, nós estamos ali desde do início da gestão, focando, como eu disse, no transporte público. Fizemos a requalificação do terminal Barão Geraldo, fizemos a requalificação do terminal Padre Anchieta. Estamos agora num processo, começa agora em novembro a obra do terminal Mercado, repito, depois de 52 anos, a primeira reforma depois de 52 anos. Tornando ele totalmente acessível, mudando as plataformas de lugar para melhorar a operação, totalmente fechado. Nós vamos fechar o terminal Mercado com catraca, para que haja segurança, dignidade ao usuário do transporte público, que ele possa esperar o ônibus com facilidade, com tranquilidade. Nós fizemos a requalificação do terminal central. Acho que isso é uma questão muito importante. Antes você ia no terminal central, você não conseguia andar, de tanta gente que estava ali dentro. E hoje as pessoas, mais de 90% de aprovação, isso é pesquisa, não sou eu que estou falando. As pessoas realmente vão no banheiro agora e o banheiro está limpo, tem papel higiênico, a torneira está lá, está funcionando. É um banheiro cheiroso. Esse é o banheiro do terminal central depois de 36 anos. Então, assim, uma coisa é essa questão dos terminais, que nós temos esses desafios ali de manutenção. Muitas vezes, tudo que você falou aí, muitas vezes é a própria população que quebra, que picha, tem gente que roubou já vaso lá do terminal Campo Grande, que é novo, acabou de roubar um vaso lá esses dias. Então, isso realmente é uma coisa que acontece. Agora, essa notícia que você trouxe é um avanço, Como eu disse, nós estamos aí em 2023 e graças ao trabalho de todos, a cobrança do prefeito Dário, a equipe, a qual eu aproveito a oportunidade para agradecer ao time, que ninguém faz nada sozinho, mas assim, nós vamos ali, foi anunciado, tornar os terminais de ônibus totalmente acessíveis, todos eles, esse é o processo. Fizemos um cronograma ali que começou dia 16 as obras, e em abril de 2024 nós vamos entregar são 4 ou 5 terminais totalmente acessíveis. Não foi feito antes, não me pergunte, foi possível fazer agora e nós estamos fazendo, e esse é o compromisso de olhar para as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas com alguma deficiência, enfim, e isso vai ser possível agora. Agora, as catracas, isso faz parte do processo ali da INDEC, a manutenção dos abrigos de ônibus, instalamos aí, vamos bater uma meta de quase 1.000 abrigos instalados aí, onde nunca tiveram abrigos de ônibus instalados, para as pessoas esperarem o ônibus na cobertura, não tomar chuva. Isso também foi uma coisa ali, uma cobrança muito intensiva do prefeito. Então, vários pontos que nós estamos fazendo. Agora, é o que eu falo, uma vez a imprensa me questionou, mas ainda faltam 800 abrigos de ônibus. Então, mas eu cheguei lá, faltava 1.800. Nós fizemos 1.000 em quase 3 anos, vamos bater uma meta de quase 1.000. Eu gostaria de ter chego lá e não ter nenhum, numa cidade que tem mais de 250 anos, onde já tem um transporte público há muitos anos, não era mais para ter esse problema. Agora, um orçamento nosso, não dá para fazer tudo num ano,
né? A gente precisa se programar, se planejar e fazer as coisas. O importante é fazer. Eu defendo isso, né? Agora, não dá para fazer tudo em um único ano. Dá para se programar e é isso que foi feito. Se programamos, já fizemos quase 1.000 abrigos e futuramente, ano que vem, também vamos fazer mais uns 500 aí. A lista aqui das obras tem o Terminal Padre Anchieta, que iniciou já nessa última segunda-feira, Barão Geraldo, Terminal Mercado, Ouro Verde, Itajaí, esse último com a previsão de entrega para 5 de abril de 2024. Cada um tem um prazo que vai de 13 de novembro para o primeiro a ser iniciada a obra, que é o Terminal Padre Anchieta, até 5 de abril de 2024, que é o Terminal Itajaí. Mais uma rodada de perguntas com o Tiago Prudente agora, questionando o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Presidente, queria primeiro a sua opinião sobre o fracasso da licitação. O que chama atenção é que não houve nenhuma oferta, mas dizer que as empresas não estão interessadas é, no mínimo, desonestidade intelectual, uma vez que muitas delas questionaram o processo na justiça e, inclusive, tentaram adiar a abertura dos envelopes. Qual que é a impressão do presidente sobre essa questão da licitação do transporte público? A segunda pergunta tem a ver com o trânsito de Campinas. A gente tem a rótula que, para quem não sabe, aquele trecho ali, une Orozinho do Maia, passa pela Anchieta, que faz o círculo ali no centro de Campinas. Foi criado em 1996. Esse processo ainda funciona? A INDEC pensa em reavaliar. A antiga gestão, o prefeito Jonas Donizete, chegou a dizer que estava repensando o projeto para retirar o trânsito do centro da cidade de Campinas. Queria saber como é que está isso, porque, claro que o trânsito de Campinas não se compara ao da capital paulista, mas a dificuldade para o motorista sempre há em horários de pico. Queria a opinião do secretário, do presidente, sobre essas duas questões. A questão da licitação, essa falta de ofertas, mas não a falta de interesse, isso eu estou falando, e a questão do trânsito no centro, principalmente da rótula, que quando foi criada era um projeto, se dizia revolucionário, mas se hoje ele ainda funciona. Olha, Tiago, sobre a licitação do transporte, eu acredito assim, esse é um debate que eu gostaria de levar para âmbito nacional, né? Não é um problema na cidade de Campinas, né? Nós temos aí diversas cidades, eu tenho Natal, Belém, Joinville, Santo André, São Paulo passou por isso, São José dos Campos está na 4ª licitação, 3 foram desertas, Goiás, enfim. Uma série de cidades do país, né, sobre essa questão da licitação. Realmente é um processo complexo, né, e nós vamos trabalhar para que dê certo. Como eu disse para você, fizemos um processo com transparência, com uma grande participação da sociedade, com muitas sugestões, com uma grande quantidade de audiências públicas, consulta pública, e infelizmente a licitação foi deserta, vocês já sabem disso, mas nós vamos trabalhar para que dê certo. Então eu não tenho impressão, né? Não existe essa questão da impressão. A impressão é que nós temos que continuar trabalhando para que dê certo, né? Houve aí realmente um questionamento sobre a questão dos ônibus elétricos, né? Que é um investimento bilionário e nenhuma cidade do país tem essa quantidade, inclusive, de ônibus elétricos. Então, eu acredito que isso faz parte do processo e a gente vai continuar esse desafio para que dê certo. Sobre a questão do rótula, eu sempre bati muito na questão da melhoria da qualidade do transporte público. Quanto melhor a qualidade, quanto melhor a previsibilidade do transporte público, nós vamos tirar muitos carros das ruas. As pessoas vão voltar a utilizar o ônibus. Esse é o caminho que nós acreditamos. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, que estão na região central, vão passar com a qualidade, a melhoria, a eficiência. Você saber que você vai chegar realmente, não vai chegar atrasado no seu trabalho, né? Então, assim, hoje nós temos realmente embora nós temos 95, 96% do cumprimento das viagens ali, nós temos ainda um percentual para se trabalhar todos os dias sobre essa questão do cumprimento dos horários, né, que é uma questão que eu chamo a atenção. Nós instalamos, por exemplo, painéis digitais no Terminal Central, no Terminal Barão Geraldo, no Terminal Ouro Verde, que mostra os horários dos ônibus.
Em alguns abrigos também da cidade, se eu não me engano, 47 tem os horários das linhas de ônibus, né? Então, assim, nós temos que trabalhar com essa questão da previsibilidade, né? Você está no aeroporto, se o avião atrasar, vai avisar. Então, isso que é importante, realmente cumprir o que está ali, e esse é o desafio, isso vai ser feito, vem sendo trabalhado para ser feito. Agora, essa questão do rótulo, eu acredito que funciona, né? Nós temos, sim, problemas com relação aos horários de pico, mas nós estamos ampliando ali desde 2021 a questão dos semáforos inteligentes que automaticamente verificam quantos veículos tem nos cruzamentos e automaticamente ele libera mais o verde e deixa mais o vermelho fechado para o outro lado que tem menos carro. Então, ampliando essa questão dos semáforos, que eu acho que é importante, fazendo algumas obras de binário, de mudança de mão, enfim, acho que isso também faz parte. Nós fizemos, a INDEC vem fazendo aí algumas obras de geometria que vem sim melhorando aí a questão do trânsito. Agora, eu acredito que outras opções de transporte, né, as próprias ciclovias que nós estamos levando para a região central também é mais uma opção. Tem muita gente, embora muita gente ache que não, tem muita gente que está usando a ciclovia lá do Pirelli, por exemplo, da Pirelli lá da John Boy. A pessoa deixa a bicicleta no terminal e pega um ônibus. Então, assim, são essas alternativas que nós temos que ir criando e melhorando, planejando para realmente melhorar a questão do trânsito aí na cidade. Para a gente finalizar, Gustavo Gimenez, uma última questão ao presidente da INDEC. Presidente, gostaria de saber, com relação a essa questão, a relação toda que a gente conversou sobre qualidade, enfim, certamente a população de Campinas questiona também a passagem de ônibus. E eu digo certamente com propriedade porque a gente conversa diariamente com essas pessoas. O fato da gente... Eu estou pegando aqui o valor de R$ 5,90, eu sei que é o mais caro, mas é o do Vale Transporte, certo? Mas assim, a gente tem um valor aí que está entre R$ 5,45 em diante. Esse valor é elevado em comparação, por exemplo, com a própria capital paulista. Na próxima licitação, esse valor pode ser revisto? Pode ficar mais em conta? Ou então, algum projeto de deixar os domingos com aquela tarifa zero? Eu digo isso porque cidades estão discutindo. Eu não tô comparando com São Caetano, a população de São Caetano é bem menor, são 8 linhas lá, aqui em Campinas eu nem vou perguntar para o senhor quantas são, que eu sei que são muito mais, né? A proporção é completamente diferente. 215, enfim. É um outro contexto, mas existe essa flexibilização quanto à passagem de ônibus? Olha, Gustavo, acho que é importante falar sobre esse assunto. Eu acho que melhorando a qualidade, né, tendo a previsibilidade, essa questão do valor, eu acredito que vai ser, não vai ser nem falada, porque várias cidades, a gente precisa fazer uma conta aqui que acho que é interessante. Várias cidades, embora a tarifa custe R$3, ele não tem integração de 2 horas. Então aqui tem uma integração de 2 horas, a pessoa anda, né, daqui ele anda 80 quilômetros e paga uma tarifa. Né? Em outra cidade vai pagar 2. Então não é R$5,90, vai pagar R$6. Só que a tarifa é 3. Então, porque não existe a integração. Nós estamos aí com uma licitação que traz tecnologia. Né? Então, essa questão do preço é muito relativo, porque as pessoas falam de São Paulo, mas esquece que São Paulo paga 7 bilhões de reais, se eu não me engano, 7 bilhões de subsídio. Campinas não paga 7 bilhões de subsídio. Está longe disso, não paga nem 150. Então, todo mundo compara Campinas com São Paulo com 10 vezes mais. Então, deveria se pagar aqui 700 milhões de subsídio. Nós não pagamos isso. Então, assim, a tarifa sem o subsídio custaria R$10 aqui. Hoje está em quanto, secretário? Oi? Subsídio? Oi? O subsídio está em quanto 150 hoje? 150 aproximadamente. Milhões. O que eu quero dizer, essa comparação é fácil. São Paulo coloca dinheiro, né? O município coloca muito mais dinheiro para que a tarifa não seja tão elevada a ponto de ser R$7, R$8, enfim. Então, trazendo mais qualidade, nós temos uma questão que eu acho que é importante, tendo em vista a sua pergunta, Gustavo, mencionar. A fórmula de remuneração dessa licitação nova, ela traz 75% vai ser pago pelo custo e 25% pela qualidade, que vai ser avaliada pelo usuário.
Isso é inovador no Brasil, né? Então nós temos ali uma fórmula interessante, onde 25% da remuneração da concessão, do concessionário, vai vir da qualidade. Então, dependendo da avaliação da qualidade do sistema, essa remuneração não vai chegar a 100%. Então, isso eu acho que é importante. Sobre a questão da tarifa, é uma questão né, de política pública, né, do governo. Né? Se você colocar mais dinheiro de subsídio, pode ser que a tarifa abaixe. Ah, vocês estão estudando a questão do domingo? É uma coisa que vem sendo falada, a gente pode estudar, mas tudo isso gera um impacto, né? E a gente tem que estudar os impactos, assim como a questão da gratuidade, né? Que o governo federal deu a gratuidade, acho totalmente certo, mas ele também não contribui com nada com relação à gratuidade dos 60 anos, por exemplo, dos idosos. Agora, 65, desculpa. Então, isso tudo pode ser conversado, estudado, discutido. Agora, a nossa tarifa, se você colocar no papel, comparada com outras cidades, né, não dá para comparar com São Paulo, é o que eu falei para você. Nós temos a terceira perna, que é a terceira porta que você entra por 40 centavos. Em outras cidades, você vai pagar a mesma tarifa. Então, são várias coisas que nós temos que ninguém fala. Mas se você pegar um ônibus lá no Campo Grande, descer no centro, você tem integração de 2 horas. Como eu disse, acho que isso não é falado, mas nós temos aqui. Muitas cidades não têm. Então as pessoas falam, mas em outra cidade a tarifa é R$4. Tudo bem, mas 4 mais 4 é 8, se ele andar duas pernas, né? Se ele descer num lugar e ir para outro. Então acho que são várias coisas que nós temos que falar, e isso tudo é custo, gente. Né? O diesel aumenta. Né? É uma série de coisas que nós temos que falar. Né? Não existe subsídio para o transporte público com relação ao diesel, incentivo. Né? Poderia, se o governo federal incentivar um diesel mais barato para o transporte público. Não existe isso. O governo federal recentemente incentivou a compra de veículos. Né? Não incentivou o diesel, por exemplo. Incentivou a gasolina, não incentivou o diesel. Então, o diesel aumenta, a operação é diesel, né? Então é uma série de coisas que nós temos que avaliar para qualquer tomada de decisão com redução de tarifa ou passe livre de domingo. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, a quem agradecemos muito. Candidato ano que vem a vereador, presidente? Não, Heitor. Vai permanecer à frente da INDEC? Não sei, depende do prefeito, né? E, claro, aberto sempre aqui o espaço para os esclarecimentos sempre de uma área tão importante quanto o transporte da nossa cidade. Muito obrigado, presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, eu agradeço a você, Heitor, agradeço a Gustavo, Thiago, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Nós estamos à disposição, né? Nossa obrigação estar aqui para prestar contas e somos seres humanos. Erramos, mas não vamos fugir da responsabilidade nossa, tentando acertar, ouvindo a população, acho que isso que é importante. Nós estamos abertos a ouvir a população. E muito obrigado mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Nós que agradecemos os esclarecimentos. 11h09, um rápido intervalo. Na volta, Gustavo vai trazer para a gente